Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, live 162. Hoje a gente vai falar sobre o impacto bioenergético do isolamento social. E a gente tem aqui uma convidada bem interessante, vocês vão conhecer a história dela hoje. Vai ser bem interessante mesmo. Então, o que que vai ter hoje nessa live? Pessoal, é o seguinte, eu estava dentro de uma regressão, conduzindo uma regressão de uma pessoa, e veio um assunto muito interessante, uma regressão de vida passada. Essa pessoa acessou a vida passada dela e começou a ver a vida passada, a vida inteira, a morte, o desencarne, a passagem para o lado de lá, o que que ela fez do lado de lá e trouxe um monte de conhecimento após isso. Meu olhinho brilhou durante aquela sessão de regressão. Eu falei, meu, ia ser bem interessante trazer esse conhecimento pro pessoal. Conversei com a pessoa, ela topou, é uma convidada de hoje, ela vai estar aqui para contar a história dela para vocês hoje. E basicamente sobre o que vamos falar hoje. Então, sobre esse impacto que tem na nossa energia, no nosso campo, o que que acontece quando a gente começa a realizar o tal do isolamento social. É aquele momento onde você já não quer mais se enturmar, você já não quer mais se entrosar, pessoal para lá, você para cá, você tem uma dificuldade de interagir, você já começa a ficar ali um pouquinho rabugento, já não fica mais feliz com as coisas coletivas. Isso acontece na vida de muita gente. Depois da pandemia, isso deu uma potencializada. E os mentores trouxeram não só uma história muito bacana, mas trouxeram também um pouquinho sobre o estudo bioenergético, de como que isso funciona, como que isso impacta no teu campo, o que que acontece. E a partir daí, dentro da experiência de vida passada, que é essa história que vai ser contada já já, recebemos então uma solução para esse tipo de problema. Acontece um impacto na nossa energia, a gente vai explicar que impacto que é esse, como que isso funciona, mas também os mentores ensinaram uma forma de você poder se livrar disso e começar a desenvolver, trazer de volta o seu interamento, a sua interação, né, social. Então, o que mais vai ter? Quais tópicos a gente vai falar dentro disso tudo? A gente vai falar sobre o que acontece com a sua energia, certo? Qual que é o efeito voluntariado? Existe um efeito voluntariado. Eu vou explicar para vocês direitinho isso. Isso se vocês já não entenderem qual é a história, que é bem bacana. E também uma forma de você construir a capacidade de amar. Então é uma história muito inspiradora. Espero que isso impacte muitas pessoas. Eu estou aqui um olho para frente, um olho para baixo, que eu estou olhando aqui o chat de vocês. O Kaká também está aqui observando o chat de vocês para a gente respondendo pergunta. A convidada especial de hoje também vai responder algumas perguntas, se vocês assim quiserem, ok? Então, vamos lá começar. Eu vou explicar algumas coisinhas para você. Então, se você curte aí o canal, já deixa um likezinho. Se você trabalha com pessoas que têm um certo isolamento social, tem diversas vertentes que trabalham com isso e está precisando dessa informação, deixa o like. Gosta desse tipo de conhecimento? Cara, já clica no sininho aqui, se inscreve no canal. Marca tudo que você quer receber do sininho, porque o algoritmo começa a entender que você curte esse tipo de coisa e ele começa a te entregar da nossa página, do nosso canal e também do canal de outras pessoas, coisas bem interessantes para você receber no mesmo nível de conhecimento, certo? Vai preparando as suas perguntas, vai deixando suas dúvidas aqui embaixo no chat ao vivo. Se você estiver assistindo gravado, pode deixar as dúvidas também. A gente vai dando uma olhadinha e vai respondendo com o tempo. Perfeito? Bora lá então. Eu tenho um monte de coisa para mostrar para vocês antes de chamar a nossa convidada aqui. Então, lembrando, os tópicos de hoje: impacto bioenergético do isolamento social. Os tópicos que a gente vai abordar: o que que acontece na tua energia, qual que é o efeito voluntariado, como que eu posso construir a capacidade de amar, e a gente vai mostrar essa história toda, todo esse conhecimento através da história da vida passada de uma convidada hoje, e não só da vida passada, mas também do momento onde ela estava no plano espiritual, que a gente chama de intervidas. Aqui vocês estão olhando algumas imagens, as imagens são para ilustrar toda essa história que ela vai contar para vocês, certo? Vocês estão vendo aqui uma pessoa, ela já está mais ali com como se fosse um certo isolante no campo dela, você vê que não está a pele mais vivificada, você vê várias partículas metálicas aderindo o campo dela. E quem curte medicina chinesa vai gostar dessa aula também. A gente trouxe aqui um conhecimento casado sobre medicina chinesa, ajudando a explicar o que o mentor explicou, que a nossa convidada vai contar daqui a pouquinho. Tá? Então, live 162, impacto bioenergético no isolamento social. O que que acontece com o teu campo sempre que você começa a se isolar, se afastar das pessoas.
Aqui você consegue ver uma pessoa mais ou menos no estado anterior, aqui ó, ela já isolada, com partículas metálicas aderindo à pele dela, e aqui na próxima imagem, nessa imagem aqui ao lado, já consegue ver essa pessoa começando a criar uma luz de dentro para fora para tentar eliminar tudo isso. Como que vai ser esse processo de eliminação dessas partículas metálicas do nosso corpo, certo? Olha lá, uma outra imagem para ilustrar tudo isso. A gente ficou construindo tudo isso em inteligência artificial. Aqui já tem imagem do ser humano se conectando com toda uma rede que existe, uma rede energética. Vocês vão entender isso com a história de hoje. Você podendo se conectar com essa rede de luz, que ela existe, conectando você ao todo, a toda uma rede, e também uma conexão que se dá para dentro do corpo. Como que o efeito voluntariado vai desenvolver isso para dentro de você? Vai conectar a parte interna de você, esses filamentos para dentro, com esses filamentos dessa grande rede que existe no universo, ajudando você a fluir de uma maneira mais interessante no dia a dia da tua jornada, ok? Então é uma história de expansão consciencial bem bacana que se dá dentro de uma vida passada mais um momento de pós-vida. Essa parte dos 5 elementos já já eu conto para vocês. Ou, aliás, acho que eu posso já começar com isso, porque depois a gente já entra com a história e fica só na parte gostosa, né? Então, quem aqui que está nessa live aqui agora tem conhecimento de medicina chinesa e conhece os 5 elementos que vêm da medicina coreana, não da medicina chinesa? Quem aqui conhece isso? Deixa um eu conheço aqui. Como eu falei, partículas metálicas sendo atraídas para o seu campo. Vai ter uma história que vai ser contada já já, e você vai perceber o que que você faz para atrair essas partículas metálicas para o seu campo. Pessoal, a medicina chinesa se junta com a medicina dos 5 elementos, que é uma medicina coreana, para explicar um monte de interação energética relacionada ao seu mental, relacionado ao seu emocional, relacionado ao seu físico. Quem gosta desse tipo de conhecimento, caça essa aula aqui, ó. Aula 141, é uma live que está aqui no canal do YouTube da Elemental University, que é o Como Movimentar a Energia 1. Essa aula é fantástica, explica profundamente tudo isso aqui, muito mais profundo. A ideia hoje não é falar sobre isso, é falar sobre essa forma metálica que você vai criando no teu campo, vai isolando o teu campo, e o que que isso tem a ver com a medicina chinesa. Nota, vocês estão vendo aqui do lado 5 bolinhas, né? A bolinha vermelha, elemento fogo, bolinha amarela, elemento terra, bolinha branca, elemento metal, a preta, água e a verde, o elemento madeira. Eu quero falar especificamente sobre o elemento metal. O elemento metal, ele junta ali dentro o seu pulmão e o seu intestino grosso. E se eu for falar um pouquinho sobre metafísica da saúde, sobre a relação entre o emocional e o físico, tenta entender. Os seus pulmões, eles são órgãos que eles são feitos para ficar bombeando a saída e a entrada do ar. Então, quando você expele o seu ar, o ar sai. Quando você puxa ar, o ar de fora entra. Então, é uma relação entre você colocar o que tem dentro de você para fora e você pegar o que está fora de você e colocar para dentro. Então, está falando sobre interação entre você e o meio. Interação sobre você e o meio. Então, olha só. Se você, por acaso, está se isolando do meio, o que que acontece? O primeiro local de impacto vai ser os seus pulmões. Por quê? Os pulmões, eles trabalham essa energia de eu vou interagir com o que está fora. Então, a primeiro momento, quando você não quer interagir com alguém que você mora, com alguém que você trabalha, alguém que frequente o seu cotidiano, começam a ocorrer travas na sua respiração. Pode ser uma sinusite, uma rinite, uma bronquite, algo mais profundo, uma asma, e por aí vai. A aula de hoje não é sobre isso. Busca a aula como movimentar a energia 1, que eu vou explicar bem profundamente sobre tudo isso, ok? Vai entendendo que o elemento metal da medicina chinesa, ele rege o pulmão e o intestino grosso, certo? Pulmão é quem trabalha essa interação entre você e o que está fora de você, ou seja, o social. Quando você não quer interagir com o externo, o impacto é nos seus pulmões e também em todo o elemento metal. Cada um desses elementos da medicina chinesa, que estão aqui ao lado, regem uma emoção dentro de você. E uma emoção muito importante, que é a emoção que rege o elemento metal, é a tristeza. Então, a primeira coisa que acontece quando você faz isolamento social é impactar o elemento metal. Vocês vão perceber isso por uma história que não é da medicina chinesa, é uma história muito legal que já já vai ser contada.
E o elemento metal impactando já vai começar a transbordar de dentro para fora a tristeza. Tomando um golinho de água aqui. Perfeito. Então, essa é a história que envolve a medicina tradicional chinesa, falando dos cinco elementos. E se você tem interesse nisso, você vai caçar a aula Como Movimentar Energia 1, que é a nossa live 141, que está aqui no YouTube também, E eu ok? já coloquei Deixei no uma. chat aí pra galera, viu, Cris? Deixou no chat aqui? Perfeito, Isso. Kaká. Maravilha. Deixei uma colinha aqui sobre tudo que envolve o elemento metal. Se você não quiser buscar lá na aula, você pode dar uma olhadinha aqui. Elemento metal impacta na saúde do pulmão, também do intestino grosso, tá? Essa energia vai impactar na sua tristeza e vai se manifestar na pele e na sua respiração, no seu nariz. Perfeito? Estuda mais a fundo isso para entender de verdade na aula Como Movimentar a Energia 1. Kaká deixou aqui o link no chat. Perfeito. Então agora eu queria convidar uma convidada, olha que maravilha, chamar uma convidada, a Stefan Blanco. Algumas pessoas aqui no chat já estão esperando por você. Dá um oi pra gente aqui. Olá, boa noite. Seja super bem-vinda, Stefan. Essa que vos fala, que está aparecendo aqui, é a Stefan, tá? Caixinhos Dourados vai trazer sua experiência. Stefan, hoje então você tem uma história de vida passada para trazer pra gente? Sim, eu já tenho uma experiência, uma vivência muito legal que eu vou compartilhar com vocês. E Stefan, o que que te levou a querer trazer para a gente aqui a tua experiência? Teve algum puxão de orelha do mentor quando você estudou, quando você fez o trabalho de psicoterapia reencarnacionista, que te fez falar, pô, então eu vou expor esse caso? Porque você está expondo um caso particular, né? Um caso pessoal. Não é fácil expor algo seu. O que que te levou a topar expor o teu caso aqui? Eu ia contar isso, não agora, Não agora? Então a gente porque é, guarda. Não, não conte agora, então. Segura. Daqui a pouco o pessoal vai descobrir o que que te levou a querer expor um caso. Porque é sério, pessoal, não é fácil chegar aqui e ficar expondo o caso, não. Eu tô acostumado, né? Eu já acostumei. Assim que 62 lives depois, já contei cada caso meu aí que já sou a vergonha alheia de muita gente aí. Então, perfeito. Ô, Stefan, então vai ser uma história de uma vida passada e quem que era esse personagem dessa vida passada? bom, esse personagem era um homem que é interessante as vivências porque eu consegui perceber desde o início, né? De como que era esse homem bebezinho, criança. Então eu percebi que era uma pessoa completamente normal, nasceu normal, tinha ali as suas sensações, que inclusive eu acho que é uma coisa que eu busco muito no meu dia a dia, é você viver o agora, viver o presente momento, e eu como criança naquele corpinho, pude perceber o que é uma criança vivendo o aqui e agora, Você como criança naquela vida lá, né? Não você como naquela criança vida. nessa vida atual. Então Não porque eu você não já lembro começou a dessa. contar a história da vida passada, é isso? É, já Beleza. Então, comecei. como que era esse personagem? Conta pra gente, assim, as características dele. Aí depois você conta a história completa, só para o pessoal entender, montar na mente, assim, como que é esse personagem e se identificar, porque tem muita gente que está aqui que também tem esse lance de isolamento. Como que era essa pessoa? Ela já... As características do adulto, como que ela era? Bom, um adulto que ele não estava realizado profissionalmente, não conseguia se conectar, tinha uma dificuldade imensa de relacionamento com as pessoas, chegava até pensar que tinha algum transtorno na cabeça, alguma deficiência de desconexão, e a vida era um grande fardo, tudo era chato. Em todos os lugares que ele ia, ele ficava pensando no próximo passo, que era: vou trabalhar, não vejo a hora de ir embora. Vou numa festa, não vejo a hora de voltar para casa. É um Esse era o movimento, jeitão dele. é, na fase adulta. Então, agora que o pessoal já sabe o jeitão dessa pessoa aí, como que começou essa tua regressão? A regressão começou ele já adulto ou começou antes? Não, bom, todas as vezes que eu fiz a vivência, né, com a terapia reencarnacionista com você, eu consigo presenciar da concepção, assim, do nascimento. Então, presenciei eu nascendo, aí me vi criança. E quando eu me percebo criança,
eu percebi que eu nasci normal. Eu não tinha nenhuma questão ali que eu poderia ter carregado já na minha genética. E nisso, eu vivi a experiência do que é você ser uma criança. Eu assisti a criança e senti ao mesmo tempo essa presença do momento. Isso foi muito gostoso, porque é algo que eu sempre falo e eu quero bastante viver o presente momento, né? E aí vai dando saltos. A vivência ela vai pulando alguns anos e a gente vai observando. Chega na fase da adolescência, outra energia. Um pré-adolescente, Ti- ali começou, é uma outra história. Stephanie, tinha alguma coisa na fase de criança que você percebia que ela tinha facilidade de interagir? Alguma brincadeira que Super. ela fazia? O que que ela fazia? Era uma criança, era um menino que gostava de se relacionar mesmo. Tinha brincadeiras ali que eu nem sabia falar, mas eu já me conectava com as pessoas, fazendo gracinha. Eu gostava dessa interação. E isso era muito gostoso, porque eu só pensava naquilo, não pensava em mais nada. Ficava presente total. Totalmente presente, um presente mesmo, estar presente. Eu lembro que você falava que você saía correndo, tocava no joelho do seu pai, aí saía correndo de volta. Então, ó, tinha até o toque, né? A interação ela não era só E, verbal, você inclusive buscava inclusive tocar também, né? A interação estava comum ali, sem e estar a danificada, sensação não era é? deliciosa. A Em que sensação momento, era. em que momento que isso virou? Bom, as vivências que a gente faz vai dando saltos, né, de alguns anos. E nesse primeiro salto que deu, eu entro na pré-adolescência, aí eu já percebo uma penumbra em mim. Aí eu já percebo eu tomando café, sentado na mesa sozinho, emburrado, bicudo, preocupado. Ali eu tinha uns 7, 8 anos. Eu ia para a escola, mas não gostava da escola. Todo emburrado. Para todos os lugares que eu ia, eu já não, ali eu consegui, eu percebi que eu não conseguia mais me conectar com as pessoas. Uma coisa interessante, você falou um adolescente de 7, 8 anos. Naquela época, isso era o adolescente, né? Porque não se vivia tanto e a gente atingia uma maturidade muito mais cedo, né? Já trabalhava muito mais cedo e finalizava a vida muito mais cedo. Hoje em dia a gente fala um adolescente, você está quase beirando ali os 18 ainda, né? Ali, Mais ó, ou menos. 7, 8, já tomando café, indo para a escola, pensando na vida ali, já. Não, super Segue preocupado. E aí eu lembro de eu entrar nessa escola, uma escola super antiga, aqueles corredores enormes, portas gigantescas, uma coisa bem antiga, assim, que eu nem tenho na minha cabeça banco de dados para isso, mas enfim. E no meio disso, eu percebo os grupinhos das pessoas e eu não tinha grupinho, não tinha com quem conversar no colégio. no colégio, não Então você tinha ficava isolada. Tinha as panelinhas ali no colégio e você não fazia parte de nenhuma. O de nenhuma. Só que 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 você o que, sentia? pois é, uma sensação de não queria estar ali. Eu não via a hora de crescer para nunca mais precisar ir para a escola. E o tempo Tá. todo eu tinha pensamento obsessivo compulsivo por isso. Porque o tempo todo eu só pensava nisso. Eu não quero mais estar aqui, eu não aguento mais, eu não vejo a hora de crescer. Seria uma interpretação negativa da vida ali, naquele momento. Totalmente. E, e assim, eu não tinha de onde tirar para mudar aquela situação. Eu não sabia como mudar aquela situação. E eu acho que eu também nem queria, porque eu era fechado. Eu me via sem graça, assim, sabe? Uma pessoa emburrada, bicudo. Te era E confortável isso? super desconfortável. Desconfortável, não era legal, você não Super gostava. desconfortável. Nada estava confortável, né? Era um incômodo constante, não tinha um momento de prazer. Não, e a coisa ela só foi piorando. Foi Porque piorando? conforme os professores iam, era a professora que ia ensinando coisas na classe, como eu não conseguia prestar atenção na sala de aula de tanto que eu não gostava de estar ali, eu não conseguia aprender nada. E aí eu não sabia nada, então eu estava num lugar que eu não gostava, eu não conseguia me conectar, não tinha quem me ensinasse, eu não prestava atenção na aula, a minha autoestima assim estava abaixo de zero.
A minha vida era muito ruim, muito. Uma pergunta aqui. Aí, como eu estou fazendo essa pergunta tudo de improviso, se você sentir de não responder, você não responde, tá? Você sentia que você tinha alguma deficiência por não conseguir estudar? Sim, eu Mas achava você que analisando agora, você, Stefano, vidas depois olhando, tinha deficiência ou era só uma nenhuma. dificuldade de interação? Não tinha deficiência nenhuma. Eu Era nunca só um tive. grande desinteresse pela vida mesmo, porque era desagradável estar ali, então você não se interessava, logo você não pegava conhecimento dali, era isso? Isso deve acontecer com muita gente, viu? De Deve. achar. Hoje em dia Não, você não tem muito sabe o que disso, é né? isso. Eu fiquei pensando nisso e eu já passei por isso nesta vida. Eu passei por essa mesma situação nessa vida. Que é o De mais comum, né? Repetir padrão de vida após vida, né? eu estar fazendo uma atividade, a minha primeira faculdade, eu não gostava dela, mas eu fui até o final, mas eu não conseguia aprender porque eu não gostava dela. Do que era essa Aí faculdade? eu fui contadora, eu Você fiz foi contadora. contabilidade, é. E aí o que que acontecia? Eu falava, nossa, minha Tem um cabeça. link com a história, não tem? Você ter sido contador até. Você não, ela tá me contando. Gente, a Esté tá me contando essas coisas agora, no público. Durante a terapia, ela não contou nada disso. Eu tô descobrindo aqui, eu tô quase que pegando meu bloquinho de anotações aqui. Tem o link com essa história, porque eu Conta trabalhava aí. também com papéis, com coisas. E aí eu não conseguia aprender. Eu achava que eu tinha baixo intelecto, potencial de memória. Eu achava que eu era burro mesmo. Essa era a crença que eu tinha. Mas era, De jeito nenhum. só era desinteressado, né? E estava num sofrimento imenso que me cegava. E aí a gente cresce e o padrão continua se você não faz nada. Então dá um salto, eu me vejo num escritório trabalhando nessa mesma lamúria, esperando a sexta-feira chegar. Domingão gela a barriga porque segunda tá chegando. E aquela vida, vidinha, né? Que você trabalha por dinheiro e não gosta do que faz. E E reclama nesse de tudo. sábado e domingo aí, você tinha prazer? Ou você também estava na Não, mesma, no mesmo é a isolamento? mesma vibração da semana inteira. Não tem como você viver 5 dias da semana ruim e 2 dias bom. Não vem que não Não tem. tinha a ver com o trabalho, era um ponto de vista, era um olhar, uma percepção ruim sobre a vida, era isso? Exato. É, porque é como se eu fosse uma pessoa assombrada. Então, em todos os lugares vai ter sombra. Era muito difícil tudo. Então, E era aí, daí que você trouxe essa sensação de pessimismo e sensação de fracasso dessa vida passada. sim, dessa Maravilha. crença de não ter um raciocínio bom, de não ter memória. E aí, nisso, a vida dá um salto, mais uma vez, na vivência. E aí, eu me percebo casado com uma filha de 3 anos de idade na casa. Eu tinha Como um que você esposo. casou se tinha dificuldade de interação social, né? Então, isso deu um salto. Eu me pergunto também, como que eu consegui casar? Mas depois eu fui entender. Depois de passar por um bom tempo da experiência, eu pude entender o que que aconteceu. Porque foi um tratado que eu fiz nesse casamento. Um tratado intervidas. Essa Antes pessoa. de você encarnar nessa vida que a gente está É, assistindo, você fez um acordo com a pessoa. exatamente. A minha Tu já vai esposa. contar agora esse acordo ou vai guardar para daqui a pouco? Eu já chego lá. E aí, o que que aconteceu? Nossa, eu me vi, a minha menina, 3 anos correndo para lá e para cá, e eu chegando do trabalho, uma nuvem negra em cima de mim. E aí eu olhei assim e falei, nossa, e a criança caminhando e eu não sabia me conectar com aquela criança. Eu não sabia brincar com aquela criança. Era a tua filha. Era minha filha. E aí o que que eu fazia? Eu já tinha o desconforto de perceber que eu não conseguia me conectar. Isso já era consciente. Nesse momento eu já sabia que eu não conseguia me conectar. Só que aí gerou um incômodo, porque é minha família. E aí eu imitava. O que a minha esposa fazia com a minha filha, eu imitava. Por exemplo, a forma que ela pegava, a forma que ela brincava, o que ela falava, porque eu não sabia fazer aquilo.
Em determinado momento, eu me lembro que eu, na hora de entrar em contato com a minha menina, eu pensava assim: e se ela fosse um cachorrinho? Como que eu brincaria com o cachorrinho? De tanto que eu não conseguia me conectar com aquela criança. Você pensava então em interagir com ela da forma qual você interagiria com um cachorrinho? O jeito de Eu, brincar ali. isso foi um ato de desespero, porque eu realmente sabia que tinha alguma coisa de errado, mas eu não sabia como decodificar aquilo. Nesse momento você percebeu? Você falou, nossa, alguma coisa está errada? Tudo tá errado. Eu falei, não, eu preciso ver por onde que eu começo a arrumar isso. É muito complicado isso. Eu vou ficar imitando até quando? E eu via que a minha esposa com a minha filha era algo que acontecia real e eu não conseguia. Não conseguia. E aí dá mais um salto. E esse salto ele dá de uns 10 anos. Eu ainda sofrendo, percebendo essa desconexão, mas aí eu já tinha, acho que, trabalhado o meu orgulho, trabalhado um pouco mais a minha humildade. Aí eu decidi que eu já estava cansado de sofrer, minha menina já estava adolescente, e eu não conseguia muito me conectar. Falei, eu vou fazer alguma coisa. E aí que entra a possibilidade de um trabalho voluntário. Antes de você pensar no trabalho voluntário, quando você pensava que algo estava errado com você, o que que você pensava? Eu pensava que eu era autista, que eu tinha algum problema mesmo de conexão. Só que Quando você pensava em interagir com a sua filha, o que que você pensava? Porque você tinha um exemplo da sua esposa ali ao lado, naquela vida passada, e ela conseguia interagir bem. Você olhava a interação dela com a sua filha e tentava copiar? eu imitava mesmo, mas eu percebia que ali tinha sentimento. O sentimento eu não sentia. A E você vontade percebia que você não sentia que tinha algo dentro de você que você não tinha? percebia. Isso me Como que era isso? incomodou por muitos anos. Eu diria que eu identifiquei esse sentimento por volta, com consciência mesmo, por volta, depois dos meus 25, 28 anos, eu identifiquei conscientemente. Mas isso começou lá com 7, 8 anos. Nossa, olha que interessante, do terceiro para o quarto setênio ou do quarto para o quinto setênio, né? Só que sabe Nas quando que eu mudanças de fui agir? setênio você teve uma mudança. É, eu só fui agir depois dos 40 anos de idade. Eu percebi, eu lembro agora que você comentando, eu lembro uma frase bacana que você falou no dia da regressão. Você falava assim: eu percebi que existe uma semente dentro de mim que eu não tenho, É, né? Algo na minha alma não existe. Você olhava para sua esposa e você falava: pô, ela tem essa conexão, essa semente eu não tenho dentro de mim. Você falava sim. isso, né? Sim, e realmente era o que eu sentia. E eu via as pessoas, pessoas se abraçando, pessoas com necessidade de toque, pessoas com vontade de ver pessoas. E eu não tinha isso. Você não queria isso. E quando que foi esse salto, a mudança? A partir dos meus 42 anos, mais ou menos, eu já me vejo com o cabelo mais branco e cansado de sofrer. Eu já estava indagando ali há uns 15 anos. De novo na mudança de setênio, né? 42 anos. Eu não tinha pensado nisso, mas é. E aí, o que que aconteceu? Eu parti para um movimento físico, porque mental eu já não tinha mais de onde tirar. Eu não conseguia, raciocinando, eu não conseguia sentir. Então eu fui para o físico. O que que você fez? Eu encontrei o lugar mais próximo que tinha para eu fazer um trabalho voluntário, que era numa casa de repouso, assim, para pessoas mais idosas. Cuidar Tu de foi uma. lá trabalhar. Cheguei lá e falei: Ó, eu tô aqui. Eu me recordo disso. Eu falei: eu tô aqui para qualquer coisa. Me dá uma vassoura que eu já começo a varrer. Eu levo os lixos para fora, eu sei ler bem e eu posso ler para eles. E isso eu me Então lembro. você não usou a tua habilidade de contador, você usou habilidades humanas comuns para interagir e ajudar. Sim, eu fui lá para viver, para estar ali. Eu precisava de toque deles mesmo, de vivência. E aí eu me lembro de uma roda.
eles todos sentadinhos olhando para mim e eu contando uma história, eu interpretando a história, entonando para cima e para baixo. E eu via todos aqueles olhinhos enrugados olhando para mim. E o meu coração falava: agora é o seu momento. Tipo, você está fazendo diferença na vida deles. E isso foi assim, foi ali que eu percebi que a semente ela entrou. Mas ela só entrou, uma sementinha. Eu diria que foi. Eu lembro de estar contando essa história para eles e todo mundo olhando e eu cada vez eu contava melhor. Eu virei o contador de histórias lá. Então eu me empolgava muito nas histórias. E aí eu percebi que aquele era o momento mais feliz da minha vida. Até então, de toda a vida que eu tinha. É, Aquele porque era o até então momento. era um rabugento, né? Totalmente averso a tudo, incomodado com tudo, e de repente começou a perceber felicidade. E numa coisa simples que foi o voluntariado com idosos, né? Foi. Só que aí reverbera em toda a nossa vida. Aí eu já comecei a perceber. E isso eu me vi varrendo, fazendo várias coisas ali. Sabe, o Severino, eu fazia de tudo naquele lugar. E eu ia ali de coração mesmo. Não era por nada, absolutamente nada. Era uma coisa de coração mesmo. Foi um ato de desespero também, porque eu sabia que eu precisava de algo diferente na minha vida. E essa foi a forma que eu achei que ia dar certo. E nisso, minha esposa super apoiando, sempre, me ajudando o tempo todo com isso. De eu realmente ir lá, ela me ajudava a encontrar histórias para eu contar, ela me apoiando. E eu percebo eu mais carinhoso com ela. Eu aprendi a cozinhar nesse lugar, e aí eu comecei a cozinhar para minha esposa. Por Lá livre e eu espontânea aprendi. vontade. Você ficava afim e queria ali fazer um agrado. Como lá eu ajudava em tudo, então eu me meti em todos os setores que precisava de mão de obra. Eu trabalhei muito a minha humildade nisso, porque eu era muito rabugento. E até chegar nesse ponto. E aí eu aprendi a cozinhar, entendi como é que funcionava, e comecei a surpreender a minha esposa. E eu via eu passando a mão nela, assim. Eu acho que uma coisa que eu só fui fazer depois de 10, não, depois de uns 15 anos de casado, de fazer carinho assim na pessoa. Por vontade própria, por estar sentindo isso, né? Exatamente. De Por- coração mesmo. De coração. Bom, fato é, né? Uma pessoa que sempre foi autêntica, né? Quando não tinha vontade de interagir, não interagia, não tinha vontade de dar carinho, não dava. Foi lá, buscou, desenvolveu, começou a sentir, começou a fazer, né? Sempre foi autêntico, não tinha um fazer porque precisa. Sim, mas tinha um sofrimento interno. Deu Sim, perceber que estava errado esse movimento. E quando eu comecei a perceber que eu estava melhorando com a minha esposa, eu me dei conta do quanto ela me aguentou. Como que ela me aguentou nesses todo esse 15 tempo, anos? sem receber um carinho, sem você estar interagindo com a filha, E essa visão que eu entendo, que essa gratidão, ela veio por conta de um outro movimento, que é o movimento voluntário. Porque antes eu não percebia que eu era tão chato. Eu era muito chato. Uma pessoa apática, assim, com uma cara que não tinha graça. Não tinha a piada, ela não tinha graça. o rabugento, né? Aquele que aparece na janela com as crianças e manda parar o jogo de futebol, né? Parem de brincar. Exatamente. E aí eu vou notando essa diferença e todo mundo vai notando essa diferença. A minha filha, ela vai percebendo conforme ela foi crescendo que eu fui ficando mais dócil, né? Até mesmo eu lembro dela me apresentar o primeiro namoradinho dela que ela casou com ele e foi super tranquilo. O clima assim foi super E tranquilo. recebeu na boa. Numa boa, eu consegui gostar dele. Rolou uma conexão e eu percebi que ela não teve medo de mim. Porque, ao mesmo tempo, tem esse pensamento do quanto você é rabugento e o outro vai ter medo de você. Com certeza. O impacto, imagina pro cara, né? Conhecer É, o sogrão com aquela tromba na cara ali, né? pois é. E aí dá mais um salto na vida. Conta desse Quando outro salto da vida. nesse salto, minha filha já estava madura, casada,
teve um filho, uma menina, e aí eu me vi. Eu acho que essa foi a parte assim mais emocionante dessa experiência para mim, porque eu me vi segurando esse nenê no colo e Que era na o seu hora netinho. a minha netinha que ela tinha dias, pouquíssimos dias. E quando eu pego aquele nenê no colo, eu senti uma coisa que eu acho que eu nessa vida que eu não senti ainda, mas era algo tão diferente do que eu estava acostumado. Passou um filme na minha cabeça em fração de segundos com aquele bebezinho que nem era muito bebê, era muito bebezinho ainda. E o filme na minha cabeça era mais ou menos assim, ó, que o amor ele é um exercício de jardinagem. E que primeiro tem regras, porque quando você vai no dicionário, o Aurélio fala que amor é sentimento. E eu, por muito tempo, me indaguei sobre. Eu teimava, falava, não, amor não é sentimento, amor é ação, amor é atitude. Só que essa vivência que eu vivi, Cris, me fez entender o que que o Aurélio está falando. O Aurélio, ele pula o meio do que é amor. O Aurélio, ele conta a palavra e o final. Mas o meio, ele não conta. E é esse meio que eu vou contar agora sobre a minha percepção. E esse boom foi no momento onde você pegou pela primeira vez a sua netinha na mão. Foi, Foi é. diferente de pegar a sua filha, porque você teve filho, né, naquela época. Foi Então, nesse diferente? movimento foi, a minha menina ela já estava beirando os 25 anos, já, poxa, tinha passado muito tempo. Quando eu pego esse bebezinho, eu percebo a diferença de eu ter me conectado com a minha filha, que eu não consegui me conectar na infância dela. E o meu coração ele estava completamente entrelaçado àquele ser humano que eu nem sabia quem era, era novo, tinha dias. Mas meu coração ele estava completamente entrelaçado naquele nenê, de um jeito que eu desconhecia por completo. Foi o ápice dessa minha vida. Eu tinha ali, eu já acho que eu já tinha passado dos 50 anos, já estava com a cabeça branca. E nessa hora que eu pegava esse nenê, ao mesmo tempo que eu conseguia perceber a diferença, e eu tive que fazer um trabalho de perdão comigo ali, por que que eu não consegui me conectar com a minha filha? Eu não podia me culpar. Eu tive que fazer um trabalho de perdão imediato ali. Isso foi tudo fração de segundos que passa, que na hora da gente Você falar, fala fazer um trabalho de perdão com a sua filha porque você percebeu um amor muito grande com o netinho, mas um percebeu ao perdão mesmo tempo comigo que isso não mesma. tinha acontecido para com a sua filha durante os 25 anos que ela teve. Ela cresceu sem receber esse amor paterno, esse toque paterno, essa interação paterna. Você viu, você percebeu o quão valioso era isso e o impacto que isso teria dado por ela não ter tido isso com você. Foi isso? Isso que deu o conflito ali na hora? Só que era uma coisa muito eu comigo mesmo. Eu tive que me Ela perdoar. entendeu? Ela chegou a entender? Eu não cheguei a conversar com a minha filha, mas num outro momento, na hora, quando eu peguei esse bebê no colo, parece que eu acho que eu transbordei, eu iluminei ali, porque todo mundo percebeu. Porque eu caí em prantos, Como segurando que essa foi a criança reação com um da tua beijo. esposa da época e da tua filha da época quando elas perceberam você ali transbordando de luz, segurando o netinho? Eu, eu me lembro, a cena eu me lembro. Foi uma cena onde ninguém falou nada, mas um olhou para o outro e todo mundo entendeu. Com aquela Entendeu o que eu cara de estava meu, ele nunca sentindo. foi assim, né? Exato, entendeu o que eu Ele estava se sentindo. transformou. Era uma mistura de dor, porque eu não tinha conseguido viver isso com a minha primeira família, mas ao mesmo tempo era aquilo, era a maior experiência gostosa da minha vida, segurando aquele bebezinho. Então, foi o que validou você como ser humano ali. Você percebeu que você tinha conquistado aquela semente que você não tinha, que você plantou no voluntariado, que foi crescendo naquele momento, já era um jardim formado, com plantas e flores, dando frutos ali, você podendo perceber toda essa interação, Foi dando, fazendo comida exatamente para a isso. esposa, curtindo a sua filha, curtindo a sua neta, você já era uma outra pessoa. Foi exatamente isso. Ali eu percebi, o filme passou, né, que o amor ele é um exercício de jardinagem, onde primeiro você arranca o que faz mal, os hábitos, os movimentos que prejudicam
o amor. Depois você prepara o terreno, aí você vai lá e faz o plantio, rega, cuida com paciência, para depois nascer. E depois que nasce, é aí que o sentimento vem. Então, tem uma coisa enorme no meio entre amor Mas e você tomou um sentimento. atalho, não foi? Você fez um atalho, porque você não arrancou o que tinha de ruim. Você só foi plantar o que era bom. Você começou a fazer o voluntariado, isso foi surgindo dentro do seu peito uma emoção, um monte de coisa, e esse jardim tomou conta que você nem precisou arrancar o que não queria, né? Só deixou de existir, foi suprimido por toda aquela luz que foi crescendo, não foi isso? Eu diria, quando eu interpretei isso na hora do arrancar o que me fazia mal, era eu encontrar tempo para achar voluntariado, para fazer o voluntariado, porque eu poderia falar, eu não tenho tempo. Eu tenho várias, muitas outras coisas, eu não tenho tempo. Então eu tive que arrancar o que me fazia mal e aí colocar essa atividade na minha, para daí tudo isso acontecer, sabe? Porque é muito comum a gente falar, viu, a vida corrida não dá, não tenho tempo. Sei que foi uma experiência que, em fração de segundos, deu um boom na minha cabeça. E daí em diante foi só pra cima. Aí virou uma chave mesmo. Aí eu virei outra pessoa. Porque aí, pra mim, a vida valeu a pena a partir dali. Ah, cheguei no ápice, como eu entendi, foi uma lição muito clara pra mim foi que uma das minhas missões de vida era aprender a me conectar. E ali eu dei check nessa lição de vida. E E nessa foi hora do interessante bebê, porque você dizia que você, antes de tudo isso, claro, que você tinha uma deficiência, que você tinha como se fosse um atraso, e uma completa inabilidade social, e na medida que você foi se transformando, você foi quebrando tudo isso, né? fui Como quebrando. que se deu isso depois na velhice? Depois na velhice, você continuou fazendo voluntariado? E o que aconteceu com esses voluntariados? Eles se tornaram. Você continuou como contador? O que aconteceu na velhice? Bom, eu me envolvi tanto nessas casas voluntárias que eu me vi como. Eu não sei se eu era dono, proprietário, mas eu tinha ali umas 5 franquias dessa casa. Eu fiz transição de carreira e eu só trabalhava com isso. Eu coordenava equipes para promoção desses lares, né, que trouxesse bem-estar para essas pessoas. E então, quer dizer, eu trabalhava com o que eu gostava, com o que eu acreditava e deu muito certo. Eu consegui prosperar bastante. Olha Melhorou que seu padrão de interessante. vida? Não, completamente. O que que aconteceu? Quando eu pego esse bebê no colo, eu percebo que eu precisava de uma casa maior. Eu mudei de casa imediatamente. Não, minha vida ela fez. Nesse momento do bebê no colo, eu também percebi o contrato que eu fiz com a minha esposa. Foi tudo nesse momento, assim. Parece que deu um puff, Você lembrou de um contrato que você tinha feito antes de encarnar com a esposa. que era eu conseguir me conectar emocionalmente, intimamente. Basicamente isso aqui, ó. O Você amor praticamente casou incondicional. com uma amparadora, né? Foi, foi uma santa, Ela viu? falou: vou descer, vou compartilhar a vida com você, vou ter paciência com o que eu já sei que é e vou fazer você alcançar, vou esperar você alcançar, vou estar do seu lado para que você consiga alcançar o que você precisa. Ela foi dar o suporte, porque se dependesse de você nem casar, você casaria, né? Não, Não ia chegar a viver essa experiência. de jeito Que nenhum. seria um adulto contador que não tem contato com ninguém, que provavelmente ia morrer se suicidando ou algo do tipo, né? Pois é. E aí eu envelheço numa casa maior. Minha casa, ela tinha cercas baixinhas, onde todo mundo entrava e saía. As festas, elas aconteciam já no jardim. Já não tinha nem precisa entrar na porta. Tá acontecendo ali. Então, ela era o point da rua. Todo mundo ia lá em casa. Sempre tinha um movimento acontecendo. Porque todo mundo era bem-vindo. Era aquela casinha que todo mundo já era o point da rua ali, né? Era conhecido, eu era conhecido na vizinhança inteira. Tipo, aquela casa, ela é divertida. Vai lá que tem um senhor, porque daí eu já era senhor. Vai lá que tem um senhor que é muito gente fina. Nessa altura ainda tinha, você ainda era casado, ela estava viva ainda, sua esposa? Ela ainda estava viva e eu lembro que eu promovia essas festinhas, esses encontros, assim, semanais com certeza, mas era mais do que uma vez por semana. E teve um momento que ela acabou desencarnando, minha esposa. Eu fui muito feliz com ela, Você mas ficou aí viúvo?
Depois dos 80, depois dos 75 anos, mais ou menos, eu fiquei viúvo. E eu achei interessante a forma que eu lidei com isso, porque eu lidei muito bem. Muito bem, eu consegui, eu me perdoei por todo aquele movimento da minha primeira fase de adulto, de eu não reconhecer muito bem o relacionamento com ela. Eu consegui dar a volta por cima de toda a estrutura da minha vida e eu consegui fechar com chave de ouro. Ela Vocês acabou. fizeram bodas de ouro, né? Porque se casou com 20 e pouco, com É, 70 e pouco, ela pulou fora, vocês fizeram bodas de ouro ali. e eu, assim, eu tinha saudade dela, mas eu tinha completa consciência de que a vida, uma hora alguém vai embora, né? Se não, um dos dois ia primeiro, enfim. E super tranquilo com isso. Essa regressão chegou a mostrar o pós-vida? Você chegou a desencarnar e continuar vendo? Ah, daí a cereja do bolo foi no pós-vida. Como que foi a tua passagem? Do que você desencarnou e o que aconteceu depois? Eu diria que foi de velhice, porque eu já tinha mais de 90 anos. Gente, Foi muito legal, assim, envelhecer. Foi muito bacana. Quem cuidou de mim foi a minha neta, no final da minha vida. Aquele bebezinho que eu segurei lá atrás. Se cresceu, casou. virou um adulto, cuidou de você. Isso, foi morar na minha casa. E detalhe, eu acertei toda a herança já antes de morrer. Eu já tinha passado para todo mundo, eu organizei, porque eu era bastante esclarecido. Então, eu já deixei aquela casa que eu morava gigante para minha neta. E eu falava para ela, vem aqui, que não sei o quê. Eu me lembro. E eu me lembro das festas que continuavam, mas que a minha neta, ela vinha me servir, porque eu já não tinha pique mais para ir pegar as coisas de comer. Então, ela vinha e tratava eu super bem. E eu, velho, sentado, pegando, comendo as coisas, eu pensava dentro da minha cabeça, nossa, isso aqui é colheita de uma vida que eu mudei o trajeto dela e eu consegui vencer mesmo as minhas maiores dificuldades. E todo mundo cuidando de Alcançou. mim. E olha que interessante, você não só do isolamento mudou para uma pessoa que fazia a interação da rua inteira, chamava as pessoas da rua para sua casa, tratava elas como parentes, mas você acabou mostrando para sua netinha essa interação. Você envelheceu, não tinha mais condições de fazer isso. Ela fazia as festas sociais, colocava você no meio da festa ali e ia te promovendo, né, a comidinha e tudo mais, né? E quando você desencarnou, o que acontece? Bom, desencarno, imediatamente eu já vou trabalhar. Já entendi logo que eu estava desencarnado, vou trabalhar, já começo no hospital, recém-chegado, já começo varrendo o hospital de novo, eu com uma vassoura na mão, comecei a dar água para os que estavam chegando já. Voluntariado, igual você começou na casa de repouso em vida, você Igualzinho. falou, agora é só Ctrl+C, Ctrl+V, já sei o esquema. É, só que eu ainda estava em Já plano sei de ser vida. feliz, né? Exatamente. E assim, é um servir de todo o coração. E no meio disso, esse servir de todo o coração, vem aquela sua pergunta maravilhosa que você fala. Pergunta para os mentores se ele tem alguma coisa para te falar. Nessa hora, Cris, assim, é muito interessante porque em um segundo me passaram conhecimento de dezenas de minutos. Eu acho É, muito interessante, né? Porque a gente estuda, que nem eu fiz duas faculdades, três pós, uma porrada de cursos, mais de 40, 50 cursos. Se eu empilhar tudo que eu aprendi, não dá nem um décimo de tudo que os mentores passam nas regressões pra gente e que a gente aprende com eles e que vê de vida passada, né? Como que a gente aprende tanta coisa com vida passada? Mas conta pra gente o que que os mentores te passaram de conhecimento depois do desencarne. foram me mostrando visualmente mesmo como que fica. Existem partículas soltas no ar que a gente não Ah, consegue essa é a enxergar. parte que você vai explicar para as pessoas a interação, o impacto bioenergético do isolamento social. É isso? É isso mesmo? Exatamente. Pessoal, ó, isso vocês não encontram em lugar nenhum. Se você gosta de estudar bioenergia, tem estudos canais, os chakras, a interação das energias, perfeito, sensacional, tá? Tamo junto, todo mundo nessa. Mas quero ver se encontrar em algum lugar a lógica bioenergética, tá? Do que acontece no isolamento social. Manda ver, Esther. Uhum. Então eu conseguia enxergar. Eu via que existem como se fossem partículas metálicas e que elas ficam ali, numa boa, de boa Flutuando, solta que no nem ar, poeira. que nem poeira.
Só que elas têm uma sintonia de vibração e que depende de como você sente, pensa, age, elas grudam igual imã. E na hora que elas vão grudando, igual aquela imagem que você passou, que gruda mesmo, Vou caçar ela aqui. Tipo isso aqui. isso. Conforme elas vão grudando na gente, elas fazem sutilmente primeiro. Elas vão fazendo sutilmente um movimento no seu emocional, no seu comportamento, na sua fé. Ela vai fazendo um movimento que ela vai esfriando você, Bem vai característico do entristecendo. metal, né? É, ela vai te esfriando, ela vai te deixando desconectado, mais triste, vai fazendo um movimento que você não percebe de cara, porque é super sutil. E detalhe, não gruda tudo de uma vez, vai grudando aos pouquinhos. E Isso tem aí eu muito a não ver com enxergo. elétrica. Se você for parar para entender elétrica, simples elétrica. Por exemplo, você tem um aparelho e ele tem ali os filamentos dele. A energia tem que correr ali dentro e interagir. Se você coloca um metalzinho curto ali, acontece um curto-circuito, que é um circuito mais curto, ou seja, entra em curto porque ao invés daquela energia circular onde deve circular, entre o aparelho ou do aparelho para a tomada e vai em toda a fiação, né? Acontece apenas um circuito menor, que é o tal do curto-circuito. Você impede o fluxo energético. Essas micropartículas de metal, elas vão aderindo ao teu corpo e vão fazendo curtos circuitos, te impedindo de interagir com a energética do local, das pessoas, do próprio universo. E o que que eu percebi? É que as pessoas, elas têm várias redes que se conectam, que tudo, aí que faz sentido, aquela todos somos um. Tem muitas conexões entre as pessoas. Só que quando metaliza, é como se, não é que rompe, mas é como se isolasse essa conexão e você não consegue sentir. A energia vai correr nesses metais e não mais interagindo com o meio, né? Tá. Aí você fala assim, bom, vai fazer um trabalho energético com alguém para tirar os metais de você. E Mas não vai muda o padrão, acontecer. Então, vai acontecer, alguém consegue tirar os metais de você, só que vai voltar, você porque tem que é mudar o padrão, senão você vai vibração. continuar atraindo. Ele volta. Então não adianta você passar por limpeza e não ajustar sua conduta. Precisa fazer alguma ação. E aí, no meio disso, eu percebo que o jeito mais rápido, mais barato, mais eficiente, porque abrange em todas as áreas da sua vida, é por meio do voluntariado. Essa foi a lição, assim, que me deixou muito claro que o impacto que o voluntariado causa na sua evolução espiritual, pessoal, de relacionamento emocional. Não, a parte do voluntariado, eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo para os pacientes e crio movimentos para que as pessoas tentem aderir. O Kaká já participou de voluntariado que a gente faz na Amazônia. A gente começou com voluntariado nas enchentes do Sul. E lá nas enchentes do Sul, quando eu acabei o primeiro voluntariado lá, eu senti algo que era indescritível. Você vai entender. Você passou por isso, você vai entender. Era indescritível. Era como se viesse uma coluna de luz de cima preenchendo meu peito e eu sentindo ali uma plenitude. Eu sei o que eu estou fazendo e o meu lugar no mundo é aqui. Era uma plenitude muito grande. Eu lembro que, inclusive, ao fazer esses voluntariados, eu começava a estimular os alunos dos cursos a irem junto, não para só. A gente coloca uma isca, né? A isca que a gente coloca é falar, ó, vamos para a Amazônia que é super interessante, ou lá se você vai treinar tudo que você aprendeu. Mas a grande verdade é para a pessoa encontrar esse caminho aí. Ela sentir algo maior, ela sentir que ela está no lugar certo, porque, Esté, todo mundo na vida percebe os seus propósitos, mas a maioria das vezes que você verbaliza o seu propósito, muitas pessoas vão te desviar do caminho. Elas vão falar: não, isso daí não dá dinheiro, não, isso daí não tem futuro, não, isso, aquilo outro. Vão falar tudo que elas quiserem falar e isso desestimula, principalmente se vier da boca de alguém que você ama, um familiar, um parente, né, um marido, uma esposa, um irmão, alguma coisa assim que vai pegar no teu coração a fundo. Porém, quando você já passou por uma experiência de voluntariado dessa e você já viu o brilho no olho de alguém que recebeu a tua ajuda, a transformação na vida dessa pessoa, dali em diante é uma certeza tão grande que o caminho está certo, que qualquer pessoa que vier falar que não, isso não dá dinheiro, não, isso, aquilo outro, você só fecha o olho e você faz um.
ela só não enxerga, tá tudo certo. Não tem problema, isso não te impacta, porque você tem aquela certeza e aquele brilho no olho. E alguém que descobriu um brilho nos olhos e descobriu o que gosta de fazer e fazer isso brilha os seus olhos, você acabou de descobrir algo que você ama fazer. Se você descobre um lugar que tem necessidade dessa tarefa, e é uma tarefa que você ama fazer, pô, você descobriu uma necessidade para o mundo e você tem brilho nos olhos com isso. Cara, você não vai ficar mais sem trabalho, seu trabalho nunca mais fica sem sentido. Então é ali que abre aquela luz toda, aquele momento de, como essa imagem aqui ao lado, aquele momento onde você está conectado na rede, com a certeza do que você veio fazer, e você sabe que o que você veio fazer é voluntariar mesmo. Não interessa onde, não interessa se é ajudando em Harvard ou se varrendo o quarto do idoso, ou lendo uma história para o idoso que já não enxerga mais. Né? Você sabe que não é o que ou aonde, sim o servir. Tanto que você desencarnou e falou: "Oh, já sei qual que é a fórmula é servir. Né? É dali que eu desenvolvo a minha capacidade de amar, é dali que eu dissolvo todas essas conexões. Você percebia a dissolução dessas conexões metálicas quando você começou a desenvolver o voluntariado? O amor, quando começou a surgir? Super. A gente tem como percebendo, porque você vai. Eu lembro quando a tal da sementinha entrou em mim, que foi, na verdade, hoje eu interpreto como saiu várias partículas metálicas de mim. Porque a sementinha a gente nasce com ela. Todo mundo tem isso. Só que a conexão de você sentir isso, que às vezes você tá todo metalizado e não percebe. E quando a gente fala em voluntariado, é, o que que eu entendi nessa lição que me foi passada? Não é, por exemplo, eu ficar fazendo Pix ajudando financeiramente. Doação é uma coisa. Voluntariado é você servir. É você ir lá e se prestar a dar o seu tempo, a tua mão de obra. Não é eu adotar um gatinho, adotar uma criança. Isso é bom, mas isso é doação. Nós estamos falando de voluntariado para tirar, para limpar essas conexões metálicas que te desumanizam, que te deixam pessimista. É um outro movimento. É sobre E é isso, se muito colocar. interessante, porque por mais que a gente fale, e por mais que tenha aqui, ó, mais de 50 pessoas online agora assistindo, e depois vai ter uma porrada de gente que vai assistir gravado, as pessoas só vão sentir isso no peito depois que elas fizerem o voluntariado. Só vão sentir isso no peito quando fizerem o voluntariado. Eu vivo promovendo o voluntariado para os alunos, para as pessoas, para os pacientes, porque eu sei que isso realmente é o que muda. Inclusive, eu tenho guardado carta de paciente meu que foi para um voluntariado junto comigo, sem me contar que durante o voluntariado a ideia da pessoa era tirar a própria vida lá no voluntariado. Ela escreveu a carta do tchau, né? Fez o voluntariado, sentiu essa evolução, sentiu esse propósito, sentiu essa força, desfez a carta, escreveu uma carta de agradecimento, contando que o queria fazer e que não vai mais fazer porque agora encontrou um propósito de vida. E você percebe, assim, vamos falar bioenergeticamente falando o que os mentores nos ensinaram, né? Coisas que a gente percebeu por nossas histórias de vida, você da vida passada, eu dessa vida atual, mas bioenergeticamente, qual que é o impacto bioenergético do isolamento social? Quando a gente se isola, a gente vai impedindo a nossa troca com o meio. A partir daí, essas partículas flutuantes que estão em todo lugar, elas começam a aderir no seu campo energético, criando ali circuitos internos, ou a sua placa energética que iria trocar energia com o externo, ela começa a trocar energia só consigo mesmo, vai criando os curtos circuitos. A partir daí, você vai se fechando, vai se lacrando, vai se blindando e você não consegue mais interagir. Você é aquela pessoa que é o velho que aparece na janela e quer pegar a bola das pessoas, né? Das crianças, que não quer Exatamente deixar isso. elas brincarem. Nesse momento, você está isolado, você não quer mais interagir, você não quer mais ir nos encontros, você não quer fazer mais nada, você está bem consigo mesmo ali, teoricamente, só que não, né? E no momento onde você começa a voluntariar, é um movimento oposto, é uma energia interna. Eu tenho uma imagem aqui que a gente fez em realidade virtual, porque, inteligência artificial, né? Porque aqui, ó, essa imagem aqui já é você pós. Mas existe um momento, acho que é a segunda imagem, esse aqui, ó, que você está metalizado, mas algo dentro de você começa a tentar se expandir, tentar se conectar, e você começa a quebrar tudo isso e pôr para fora novamente essas partículas de metal,
até que você vai voltar a ter essa conexão entre você e o meio, que é o jeito que se nasce muitas vezes. Não é sempre que a gente nasce assim. Muita gente já chega aqui bem quebrado, sim, tá? Porque às vezes você sai aqui da vida, você desencarna e tá mal do lado de lá, e do lado de lá, às vezes, ninguém conseguiu fazer o milagre de te ajudar, porque você não se abriu para isso, você encarna quebrado mesmo. E em vida você começa um jogo novo para tentar. Então você vai ter chance do lado de cá, você vai ter chance do lado de lá, você vai ter chance em todos os momentos. Né? O ideal é você aproveitar o momento do agora para conseguir realizar alguma coisa. Esté, você tem alguma orientação para as pessoas, então, a partir dessa tua experiência? Olha, eu sou terapeuta e atendo pessoas, converso com pessoas e mexo em energia das pessoas e até oriento as pessoas. Mas fazer voluntariado acelera o teu desenvolvimento anos-luz. E é se for Vidas. mesmo. Vidas, Vidas. vidas. Você É o desatrasa voluntariado. vidas. Só que aí tem esse movimento, dica dos mentores, né? É o voluntariado de todo o coração. Não é para você postar um selfie. Não é que não pode postar selfie, mas não é a questão de você ficar postando, ó, tô ajudando aqui, não sei na onde. É de todo o coração. Não é para provar nada para ninguém. É para você, é uma causa nobre. Então, é um interesse de você se humanizar mesmo. Porque é uma linha tênue, né? Entre você É o misturar o movimento, ego. né? Você decide que você vai investir um tempo em ação, em estar lá, em estar presente e vai se conectar com aquela realidade, né? Todos os movimentos são muito válidos, né? Eu acho muito válido, Sim, sim, quem faz a causa animal, é um voluntariado incrível, ou cada quem um tem o só seu valor. pega um pet e traz para casa, eu também acho incrível quem pode se disponibilizar de um valor, às vezes, que ia fazer falta para ajudar em algum voluntariado, ajudar na ração dos voluntariados do pet, ajudar, financeiramente com os outros voluntariados, porque tudo isso é necessário. Mas Exato. também é muito importante, se você tiver a fim de realmente quebrar, né, esse isolamento social, você interagir com outros povos, porque são lugares que você vai sair do seu ambiente natural. Você vai sair do mesmo, a sua mente vai estar imersa num ambiente completamente diferente do seu, com faixas etárias diferentes de você, com tudo diferente. Você está num outro universo. E ali, do zero, como uma criança que vai começar a aprender alguma coisa, vai começar a servir. E isto não vai acertar do começo, né? Você vai lá, de começo, ler a história, você ainda é um rabugento contando a história, mas a história, mais outra história, de repente, você passa a se transformar numa pessoa divertida, numa pessoa que serve, numa pessoa que conseguiu ir quebrando e eliminando passo a passo, sem nenhum milagre, toda essa forma metálica e ter de volta aquela tua interação com o social, né? E essa parte que você trouxe para a gente, que os mentores trouxeram para você, na verdade, sobre vigília e esforço diário. Pois é, a vigília é você realmente se empenhar e parar de. Porque às vezes a gente consegue encapsular o outro, metalizar o outro também. Tem esse movimento do quanto você joga metal para o outro, de alguma forma, impregna o campo do outro, julgando. Enfim, a vigília não tem como você jogar algo para o outro sem conectar em você também. E se você quer se humanizar, precisa refinar o pensamento a todo momento. Porque a E cabeça. sem auto-julgamento, né? Porque se você se pegar fazendo, é só falar: opa, isso não é bacana, corta e vamos fazer diferente, né? Pede Simples um assim. desculpa, faz o oposto, tá tudo certo. É, a gente está aprendendo a ser ser humano, aprendendo a lidar com tudo isso. É bem difícil mesmo para todo mundo. Mas o esforço tem que ser diário. Essa questão todo do voluntariado, vigília, é igual tomar banho, escovar o dente, tem que ser todo dia. Não é uma vez por mês, a menos. Assim, existem movimentos, voluntariados e de doação que é muito bom, mas a gente está falando aqui do impacto bioenergético. Se você quer tirar esse isolamento metálico de você, o empenho tem que ser grande. Você tem que ser comprometido com o movimento, com o E tem que ter um grau de voluntariado. consciência também, né? Você também tem que ter a consciência de que você está aqui na escola Terra, existem seres que estão conduzindo o teu experimento aqui na escola Terra,
e eles vão ajudar a proporcionar acontecimentos de acordo com o que você se propõe a fazer. Então, uma coisa que eu percebia, e eu quero deixar bem claro para todo mundo aqui, quando eu comecei a fazer voluntariado para a Amazônia, é um voluntariado caro. Eu não tinha essa grana. Mas quando eu me propunha a fazer, cara, começava a aparecer oportunidades, ideias, a grana ia surgindo, a gente conseguiu. O Kaká também. O Kaká também estava Durango ali na época que a gente foi. Ele também conseguiu levantar dinheiro, a Sil também conseguiu. Quando eu comecei a precisar de conhecimento que tinha lá na Grécia, eu não era uma pessoa que tinha dinheiro para viajar para fora, né? Mas quando eu me propunha fazer isso, para pegar aquele conhecimento, trazer para cá e condensar o conhecimento e partilhar com as pessoas daqui para fazer diferença, cara, aparecia a grana para ir para a Grécia, conseguir ir para lá 5 anos seguidos, viajar para fora, que era um sonho, lugares maravilhosos, aprender com grandes mestres encarnados, né? Jorge Vitoucas, entre outros, e voltar para cá com uma carga de luz tão grande, com conhecimento novo, com um brilho no peito, com um sorriso, com a pele boa, com a aura boa, e tudo isso porque você começou um movimento de falar, tá, eu vou fazer isso. E não ficar negando, se podando, se cortando com, ah, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho condição financeira, tal coisa não me permite. Cara, corta isso. Se você quer realmente dar uma mudança, uma guinada na tua vida, você tem que cortar todas as falas que te sabotam. E uma coisa que a Esté falou que é muito importante, não faça isso só por você. Não corte e não sabote as pessoas que têm os seus sonhos e estão conversando com você, incentive-as. Não fala, Uhum. não, imagina que você vai gastar isso agora nessa altura da tua vida que você está sem grana, por que que você não vai e compra um negócio para você? Não. Deixa as pessoas partilharem a luz. Incentiva a falar, não, vai mesmo, vai ser incrível. Uma coisa que Kaká já está sabendo, o Sté também está sabendo, eu estou sabendo porque a gente está mexendo com vidas passadas há um tempo, é muita gente, cara, assim, eu já bati mais de 1.800 regressões de vida passada, vendo das pessoas e várias minhas, né? Uma coisa eu tenho certeza, todo mundo quando desencarna, desencarna achando que teria mais tempo. Ai, se eu ficasse só mais uma horinha na Terra, se eu ficasse só mais um ano, se eu ficasse só mais uma época ali, cara, todo mundo se arrepende quando morre, porque todo mundo acha que tem mais tempo. Você não sabe se você tem mais tempo. Vocês que estão assistindo essa live aqui agora, você não sabe se hoje, se essa live é a última coisa que você vai ouvir antes de desencarnar. Então, o que você tiver de recurso, usa agora. O que você puder fazer por alguém ou por você, faz agora. O que você for curtir, curte agora. Porque amanhã, tu não garante. Ah, eu vou guardar tudo para o futuro, para minha envelhecência. Quem garante que você vai chegar lá? Quem garante que tem um amanhã para você aqui na Terra? Você não garante isso. 1.800 regressões depois, a gente passa a pensar diferente. Não é aquele carpe diem, né? Vivo agora, porra louca, descontrolado. Não. É um carpe diem consciencial. É tipo, eu vou viver o agora porque eu sei que só existe o agora. Não é garantido o meu amanhã. Se amanhã eu desencarnar, eu vou continuar vendo o meu agora do lado de lá. Como a Esté, que desencarnou e falou: opa, onde que eu vou voluntariar então? Eu vou dar água para as pessoas aqui, eu vou varrer ali ali. Então, continuou. Não tem aposentadoria. Porque se aposenta quem acha que aquilo é um fardo. Se aquilo não é um fardo para você, se aquilo é o que te torna vivo, é aquilo que te ilumina, é aquilo que te dá gás de viver, você não vai querer parar nunca. Porque não é sobre dinheiro. Quando Uhum. você pensa em aposentadoria, é algo que você faz que é por dinheiro. Não que é algo que você faz porque aquilo é o gás da sua vida. É o brilho dos teus olhos. É o que faz você acordar e estar um dia chuvoso, você fala, vamos lá, mesmo com chuva, né? Então é aquilo que te brilha os olhos mesmo. Então, eu espero que tudo isso tenha dado uma explosão de alegria dentro de cada pessoa que acha que a vida é só fazer o que não gosta, fazer o que não quer. Se vocês estão curtindo esse assunto, se vocês estão curtindo a nossa convidada especial aqui, não esquece de deixar o like, porque nosso canal é novinho, nosso canal é bebê, e a gente precisa desse like, a gente precisa de mais inscritos no canal, a gente precisa de vocês compartilhando, copiando o link aqui dessa aula e mandando para os outros, porque é isso que vai falar para o algoritmo que esse canal é legal, que esse canal é válido, e vai entregar esse conhecimento para um monte de gente. A gente sabe que o YouTube só entrega aquilo que é valorizado pelos usuários. Então, pessoal, valoriza aí tudo isso. E antes que eu me esqueça, ô Esté, você não quer deixar os teus contatos, as suas redes sociais para o pessoal te encontrar? Eu quero, mas antes eu quero contar por que que eu tô aqui. Sim, mas deixa o contato. É? Então vai. Conta Bom, pro pessoal. Qual que você vai passar primeiro? Instagram? meu Instagram é o @StefanBlanco mesmo.
Stefan Blanco, só letra, porque Stefan tem tantas formas de escrever. É verdade. Stefan Blanco. Beleza, Stefan. o Kaká vai colocar aqui pra gente. Que outras redes você quer passar, Esté? Eu tenho um site, que é www.stefanblanco.com.br. Nesse site tem todos os meus contatos lá. Quem tiver alguma pergunta, quiser me enviar e-mail ou até mesmo WhatsApp, Então é o mais fácil, é o stefanblanco.com.br, porque lá pega todos os teus contatos. lá pega tudo. Maravilha. Por que que você resolveu colar aqui e se expor e expor seu caso? Ai, meu Deus. Bom, fiz aí algumas vivências terapêuticas, né, com o Cris, e é muito interessante porque chega uma hora que muda tudo. Muda os personagens, a história, a vivência, mas a gente passa uma peneira e começa a perceber o que que tem de similar em todas as regressões. E o Cris me ajudando a identificar quantas vidas faz que eu ainda bato na mesma tecla. Qual que é a tecla? A tecla de desconexão emocional, dificuldade de intimidade profunda, tecla de isolamento. E esse isolamento é trabalhar demais, é fazer vários movimentos que me deixam isolado de um movimento. Tiveram E vidas que você, para se isolar, você era workaholic, né? E aí não eu tinha ainda tempo para sou. nada e aí se isolava. Então, e pior que todas as vidas a gente vai repetindo. E isso Mas é é uma. bom dar esses exemplos porque as pessoas acham que isolamento é só o velho rabugento. Às vezes o isolamento é você ser workaholic num nível que você não tem como estar junto com ninguém. Você não tem Sim, como estar junto com seu cachorro, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, mulher, esposa, amigos. Você não tem nem mais tempo para os amigos, não tem nem mais tempo para você, para o seu hobby, né? Não é muito exatamente. interessante isso? Você começar a perceber o valor que tem você estar junto com as pessoas? Exato. E a última, que é a tal da exposição, que é por isso que eu estou aqui. A dificuldade de você falar sobre você, de você abrir uma história tua e deixar as outras pessoas partilharem isso, porque é até difícil para Não mim é falar fácil se isso. expor, né? Não é fácil se expor. Ainda mais para quem tende a se isolar, porque grande parte do se isolar é não querer opinião alheia. Quando você joga para um canal aqui, vai chover gente falando abobrinha, vai falar o que não quer. Mas aí que tá você aprender a se abrir. Por que que as pessoas se fecham? Porque elas não querem receber as pedradas, não é? Quando abre, vai entrar amor, vai entrar um monte de coisa, mas entra também os mosquitos mais baratos, né? Sim. E E eu como está sendo essa percebi, experiência para você aí, Sté? é, não é fácil, mas também não foi tão difícil. Você ajudou bastante. Foi muito gostoso. Eu vou contar uma pegadinha que você sofreu uma pegadinha e não sabe, né? Ai, Eu vou deixar você acabar de falar, eu vou contar uma pegadinha que você sofreu aí. mas eu quero agradecer a oportunidade, Cris, porque além de você ser o meu terapeuta que me ajudou a decodificar o que eu estou fazendo, ciclos, né, de centenas, se não milhares de anos, porque a gente fez várias regressões aí, mas você me promoveu um movimento, não só você me promoveu esse movimento para eu conseguir também agir na cura, né? Porque a cura é o enfrentamento. Ai, Agora eu vou te contar qual foi a pegadinha. é, Quando teve essa regressão, eu falei, cara, o mentor mostrou algo que eu sempre falo para os alunos, que eu sempre falo para as pessoas, mas é interessante quando um outro alguém mostra, ou até alguém, um mentor, né? Porque como vem de fora, as pessoas valorizam mais o trabalho deles, com certeza, e tem que valorizar mesmo, né? A gente tem que respeitar a hierarquia. Eu pensei, eu falei, caramba, ia ser muito legal se ela pudesse partilhar isso daí. Mas eu só pensei isso e automaticamente já me veio na mente, eu falei, bom, é algo particular, eu não vou nem pedir, não vou falar nada, porque, né, a gente não pode revelar a casa das pessoas, está tudo certo, por mais que isso seja algo que valorize muito para todo mundo. Mas, né, se isso partir dela, isso ia ser muito legal. Eu até pensei assim, eu falei, mentor, tu podia, né, dar uma brecha de aprendizado para todos nós aqui, de alguma maneira que isso fosse passado para frente, né? Mas passou a regressão lá e não apareceu nada. Aí no dia que a gente estava fazendo o estudo das regressões, né, estudando as tuas vidas passadas,
Aí você se ligou nisso, você falou, né, da sua dificuldade de exposição, e aí eu ouvi o mentor falando, olha aí a brecha que você queria. Aí eu falei, deixa eu te fazer um convite, já que você precisa se expor, eu gostaria de contar a tua história na terça-feira. O Kaká vai ficar feliz também, porque ele está montando uma aula que é super complicada ali, e essa aula aí só tem 16, 33 slides, é bem mais curtinha. Todo mundo vai ficar feliz, você vai fazer o que você precisa, eu vou passar para frente algo que as pessoas precisam, o Kaká vai ficar feliz também de fazer esse slide. E não sei se você sabe, mas você tá cheia de fã aqui, pessoas que te conhecem falando no chat. Depois você precisa dar uma lida nesse chat aqui e agradecer cada um. O pessoal que falando, é a melhor terapeuta, nananana, um monte de gente aqui rasgando seda que te conhece aí, Que falando lindo! só coisa boa de você aí. Depois você tem a obrigação de voltar aqui no vídeo e responder cada pessoinha aí que te jogou uma flor, que te jogou uma palavra de luz, porque eu aprendi isso com o tempo também. Eu também tinha esse fechamento. Quando a gente começa a se abrir, também é muito importante a gente receber essa energia de amor e carinho que as pessoas estão mandando. É muito importante também acolher isso, porque isso é parte da rede voltando. Aquela energia que você joga, ela também volta para te nutrir. Se a gente também não aceita, volta a fechar, confunde isso com ser humilde, e não é ingratidão, porque as pessoas estão mandando luz e a gente não está aceitando, isso é ingratidão, né? E Uhum. vale a pena deixar esse mar funcionar, né? Você envia e essa onda volta. Você envia, essa onda volta. Vai ser bom para você, vai ser bom para todo mundo aqui que é teu fã e gostaria também, né, de poder bater um papinho com você, entrar em contato ou quem sabe também passar numa terapia com você, né? Porque, gente, a Nossa. Estela é terapeuta. Se Uhum. alguém sentir aqui, pode passar com ela tranquilamente, vai ter seus benefícios maravilhosos. Pois, Esther, eu estou muito feliz que você veio contar a tua história. O Kaká também está muito feliz. Eu queria agradecer, tá? E tomara que a gente se trombe mais vezes aqui também pela. A gente já se tromba nas terapias, mas tomara que a gente se tromba mais vezes aqui pela internet também, podendo trocar nossas informações, nossos conhecimentos para agregar com todo mundo aí. Kaká, teve alguma pergunta que alguém fez aqui para ela que ela possa responder? Pessoal, se tiver alguma pergunta, ore agora, porque a gente já estourou nosso tempo. Inclusive, a Esté estava perguntando É, assim para mim 10 minutinhos antes. Cris, quanto tempo eu tenho que falar? 15 minutos, 20? Eu falei, de 30 para cima. Ela, tudo isso? Eu falei, isso não é nada. Ó, você está falando há mais de uma hora, Esté. Antes de mais nada, assim, primeiramente agradecer a Stefan, o relato, aula linda, maravilhosa. E para quem não está assim, tipo, tão acostumada, né, não tão familiarizada, você fala super bem com uma desenvoltura muito grande e o principal, que é de uma forma muito amorosa. Então, parabéns. Isso é muito importante, tá? Não tem uma pergunta específica assim, né? Mas o que me vem na cabeça é de eu fazer uma pergunta para você através do relato do Leonardo, porque ele disse assim: a história dela é 80% da minha vida atual. Incrível. Então, perguntar para você, Stefan, o que você poderia falar para quem hoje, no momento presente, está passando pela mesma situação de lá de trás e o que você poderia dar de inspiração, assim, uma palavrinha final aí para quem está passando por isso hoje. Bom, eu imagino que seja a parte da dificuldade de se relacionar, né? É bem polêmico isso, ainda mais porque hoje em dia parece que tudo está contribuindo, até nas alimentações tem uma questão que está tudo mexendo, né? O objetivo é que a gente se desuna, que a gente se separe, que perca força. E a gente tem que lutar contra isso tudo, que é em vários movimentos, por exemplo, na alimentação, melhorar a alimentação, fazer esses trabalhos voluntários e se esforçar um pouco para se conectar com as pessoas, para fazer parte de grupos, para tentar ter contato mesmo, porque o, a conexão de internet deixou todo mundo tão distante, né? E eu acho que até mesmo o uso excessivo de celular, isso deve também prejudicar um pouco as nossas conexões, de Com toda metalizar. certeza. Tem Com tanta toda coisa certeza. envolvida. A luta ela é muito grande, porque essas partículas metálicas elas estão em todos os lugares e a gente tem que lutar contra o invisível. Então é quase que montar um plano de ação mesmo e não desistir, porque é uma jornada, não é em um mês que você vai virar essa chave. Tem que continuar e continuar e ter paciência, porque daqui a pouco você vai Achei perceber fantástico que isso. Montem o seu plano de ação.
mas o importante é Falando, agir, é fazer. falando em montar o plano de ação, Esté, uma pergunta. É a mesma coisa você decidir se voluntariar e alguém pegar e te colocar no voluntariado? Não. E nem alguém escolher um voluntariado para você entrar. A proatividade, ela é a chave de você conseguir iniciar o processo de eliminar os metais, não é isso? Eu diria que quanto mais trabalho você tiver, mais resultado você vai ter. Tipo, a dificuldade de Agora, achar um voluntariado que você se identifica, você não precisa entrar em qualquer voluntariado. Entra num voluntariado que você acha que você vai aprender alguma coisa ali, e você algum pode fazer assunto o que seu próprio você gosta. voluntariado, né? Você pode chegar em algum lugar e se voluntariar. Agora, você consegue, porque a Esté também é aluna da temporada dos curadores. Você consegue entender o porquê que eu barrei a maior parte das pessoas de entrar no voluntariado que a gente já faz e falei para eles fazerem os seus próprios voluntariados? Porque parece que é uma vontade, né? Mas meio que eu não corto o sentido se eu não fizer com que as pessoas busquem os seus próprios. Sim. A É, eu ideia de entendo. conseguir alcançar algo é fazer com que o pessoal alcance também. Então é repetir a fórmula e não colocar o pessoal na nossa fórmula, porque a nossa fórmula não encaixa para todo mundo. Exatamente. E quanto mais esforço você tiver, mais você vai colher resultado. É uma jornada tão individual. Isso ficou muito claro para mim, o quanto o esforço ele é individual. A jornada lá é completamente íntima. Ninguém consegue, não tem remédio, não tem terapeuta, não tem terapia que faça você evoluir. Você vai ter É que a ir lá. reforma íntima, né? É muito íntimo. Pessoas podem te auxiliar, te nortear, te dar ideias, né? Mas é muito individual. É, pessoal, desculpa eu estar que nem uma minhoca aqui, ó. Eu tô numa cadeira sem encosto aqui, minhas costas tá pegando já de ficar uma hora aqui. Mas perdão aí ficar nessa rebolação toda aqui. Pessoal, muito obrigado então por vocês estarem aqui até agora. Esté, gratidão por todas as dicas que você deu, por estar revelando. Kaká, gratidão aí pela tua partilha também. E a gente se tromba na próxima terça-feira agora, tá? Com mais conhecimento trazido do plano espiritual através dos mentores, por meio de canalizações mediúnicas nossas e também de pacientes que estão participando disso tudo, canalizando e topando vir para cá para ter o seu conhecimento. Perfeito? Muito obrigado a todos vocês. Agradeço a oportunidade também. Um beijo a todos. Obrigada. Tchau, 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 pessoal. pessoal. Até a próxima semana. Ótima semana.